e que dá sinais de que pode voltar aos velhos tempos, quando foi um time realmente que marcou época. Ah, mas é o Madureira, tal, vocês vão passar o programa todo elogiando o Flamengo. Bom, primeiro, é o que nós temos nesse momento. Antes do grande jogo do próximo final de semana entre Flamengo e Palmeiras, nós temos até agora o quê? O campeonato estadual a ser avaliado. E cabe a pergunta, né? Quantos times grandes do futebol brasileiro conseguiram se impor contra pequenos no começo dessa temporada, como o Flamengo se impôs hoje para cima de um time que ainda não havia perdido? Pelo recorte que nós temos, pela prova que nós temos nesse momento, o Flamengo passou por ela com louvor, é ou não é, Jean Oddi? Olá, Paulo. É sim, boa noite para você, boa noite para os companheiros, para os fãs de esportes que estão nos assistindo. Sem dúvida, eu acho que assim, toda vez que a gente vem com essa relativização em relação aos adversários, nessa fase do ano, nessa época do ano, tudo bem, claro que a gente tem que relativizar. É evidente que os adversários não são os adversários mais fortes, é evidente que são adversários frágeis até, mas é o que você disse, muitas vezes nesse início de temporada a gente não consegue ver, mesmo de times já formados, o que a gente viu hoje no jogo do Flamengo. Então é aquela velha história, assim, até porque uma das coisas que mais se cobrava e que se cobra desse elenco do Flamengo, depois da última temporada, é o desejo, é a volúpia, é querer fazer um gol depois de fazer o outro, né? E isso a gente viu no jogo de hoje. Evidente que com uma queda, né, no segundo tempo nesse aspecto, mas é absolutamente normal para quem está fazendo o segundo jogo da temporada, porque esse é o segundo jogo do time titular, né? E agora hoje ainda com o Rodrigo Caio. Então, acho que é isso. O que nós temos para avaliar hoje são os jogos de campeonato estadual, quando temos, aliás, né? E dentro dessa capacidade de avaliação, acho que não poderia ter sido melhor. E aí, muita gente pode até dizer, poderia ter sido melhor por conta da fragilidade defensiva que o time mostrou contra o Madureira. Eu acho que também pela fragilidade do adversário, não dá para fazer esse julgamento. E por que eu digo isso? Porque é óbvio que contra o Madureira, os laterais sobem e ficam muito mais à vontade do que fariam contra um time mais capaz. É óbvio que o nível de concentração dos zagueiros é outro também nesse tipo de jogo. Então eu acho que até mesmo para a gente minimizar, ou vamos dizer, não, mas defensivamente deixou a desejar, não é possível. Porque por mais que, claro, o adversário seja mais fraco tecnicamente, você encara de uma outra maneira o jogo, né? Acho que isso ficou muito claro do lado do Flamengo, mas ficou muito claro também esse desejo de fazer bonito, o desejo de fazer um gol atrás do outro, o desejo de golear, que é algo que a gente não via há um bom tempo. Então acho que o Flamengo começa aí a temporada do jeito que o torcedor queria, com esses dois primeiros jogos contra o Bangu e contra o Madureira, que nada mais são, evidentemente, do que uma preparação já para o jogo de domingo, aí um jogo com outro nível de importância. E eu acho que isso que pega positivamente, né, Paulo Calçade? É um time que tem objetivos nobres, que deve lutar por todos os títulos que vai disputar, títulos importantíssimos. O time se reapresentou não faz muito tempo, se preparou e esse é apenas o segundo jogo com todo o elenco principal à disposição. O foco, a concentração, o respeito que o Flamengo está mostrando pelo campeonato, pelo adversário, no caso hoje o Madureira também, para mim são dignos de nota. Olá Paulo, olá companheiros, olá para você que nos acompanha. Paulo, para mim o mais importante desse jogo é exatamente isso que você citou. Como encarar o Flamengo tem que ser assim. Qualquer time, por mais frágil que seja o adversário, naquele momento do jogo, o jogo é o momento mais importante da carreira do jogador de futebol, óbvio. Né? Mas às vezes precisa falar isso. Tem jogador que você precisa falar, o jogo é importante, né? Presta atenção, se dedica, mas você trabalha para os 90 minutos. Tudo que você faz fora para os 90 minutos, desde que seja trabalho, né? E voltado para esses 90 minutos. Então, não há por que você, quando chega nos 90 minutos, ter uma atitude assim completamente dispersa, né? Longe daquele compromisso com o jogo. Isso o Flamengo teve, acho um ponto bacana. Um período único sob o comando de Rogério Ceni, que é um período com mais cuidado, com mais ideias discutidas e aplicadas dentro de campo no treinamento e traz para o jogo. Fora isso, assim, eu vi um adversário muito frágil, mas muito frágil.
Sim, com espaços, com marcação que vai recuando, não ataca a bola. O Flamengo fez o que quis. Pela postura do Flamengo, porque é o seguinte, qualquer time bom como o Flamengo, se quiser se enroscar com um Madureira que é muito fraco, vai se enroscar. Aí depende de você. Não existe oposição do outro lado capaz de encarar um Flamengo. Só existe do outro lado, no caso Madureira, um time em condições de encarar o Flamengo se o Flamengo permitir. E o Flamengo falou, não vai. Isso você ouvia já no túnel, antes de entrar. Né? Vamos lá, não tá nada, vamos com seriedade, né? Dá para melhorar e vamos pro jogo. Acho que esse é o ponto. Domingo tem um adversário completamente diferente. E que aí sim, toda essa preparação, até rara no futebol brasileiro, né? Porque o Flamengo se preparou. E este treino serviram para domingo, num nível muito superior, valendo taça, uma taça que tem importância. Né? O jogo, a Supercopa é mais importante, com todo respeito, do que ter uma taça do estadual, porque afinal de contas não existe no estadual do Rio um time como o Palmeiras para enfrentar. Então se você é campeão em cima do Palmeiras, vale muito mais. Então eu vejo dessa forma. Não é que eu não me encantei com o jogo, é o Flamengo que eu sei que pode, que tem condições, que a gente conhece, que pode evoluir, mas jogou contra um time inexistente. Então domingo é outra conversa. Fazer as fãs do esporte. O primeiro tempo do Flamengo foi avassalador. O segundo tempo foi bom. Não dá para esperar do time um futebol perfeito no início de temporada. Mas eu acho que os sinais são bem positivos. A gente só vai ter confirmação de como será a temporada ao longo da mesma. Mas para um time chegar no nível melhor possível, ele precisa ir se construindo ao longo da temporada, o que inclui alguns jogos de estadual, o momento exato para isso. Então eu acho que o Flamengo não vai voltar a ser o Flamengo sensacional do dia para a noite, como se você pagasse e acendesse uma luz. É uma construção. Eu acho que o que a gente viu hoje é uma etapa importante dessa construção. Se ela vai continuar, a gente vai demorar para saber. Os jogos próximos vão mostrar, o Campeonato Brasileiro vai mostrar, Libertadores, mas é preciso jogar assim também antes. Não vai acontecer do dia para a noite. Eu acho que o primeiro tempo foi de nível muito alto contra um adversário fraco, mas a gente viu os jogadores trocando de posições, a gente viu o Bruno Henrique aparecendo às vezes na esquerda, o Everton Ribeiro aparecendo, o Bruno Henrique na direita, o Everton Ribeiro aparecendo na esquerda. Tecnicamente ainda não está no melhor nível, falta acertar o último passe, falta acertar a finalização, mas a movimentação já foi bem inteligente, o Flamengo esmagando a saída de bola, dando alguns espaços para o contra-ataque, o que é normal, principalmente do lado direito da defesa, mas talvez aí o Madureira tenha explorado mais o setor do que propriamente o Flamengo tenha deixado mais brechas por ali. Eu gostei muito mesmo do que vi. E acho que o jogo de domingo, que é o jogo que mobiliza a torcida do Flamengo, na verdade, concordo com o Calçade plenamente, ele é mais importante do que todo o campeonato carioca, porque envolve a maior rivalidade interestadual do país nesse momento, envolve os dois últimos campeões da Copa Libertadores da América, né? Envolve, digamos assim, uma temporada que, por incrível que pareça para o flamenguista, como ganhou o Campeonato Brasileiro sem jogar um futebol que convencesse ele, torcedor do Flamengo, né? Foi uma temporada boa, mas que deixou o flamenguista incomodado com a temporada porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Então é um tirateima gigante, independentemente da taça. E como vale uma taça, ele ganha um tempero ainda mais especial. O Flamengo vai estar pronto até lá? Não vai estar pronto. Mas me parece que o jogo de hoje já deixa o Flamengo num estágio melhor nesse momento do que terminou a temporada que acabou também nesse mesmo ano. Ô Paulo, ressaltar que o Gabriel Barbosa, que chegou há 2 anos no Flamengo, e já podemos considerar que ele é um jogador histórico no clube, ele hoje atingiu mais uma marca impressionante. Com os 2 gols de hoje, Gabriel Barbosa chegou a 73 gols com a camisa do Flamengo e igualou a marca do Renato Abreu, que até hoje era o jogador com o maior número de gols marcados neste século com a camisa do Flamengo. Então,